Obrigada a todos os amigos que estão aqui conosco. É uma alegria estar aqui com vocês na tarde de hoje, especialmente para falar desse tema. E antes mesmo de iniciar as coisas, né, que eu separei, todo o material que eu separei aqui, para que nesses breves minutos eu possa apresentar de alguma forma, deixar quem ainda não conhece o material, né, toda a obra de Leon Denis com vontade de estudar e quem já conhece com vontade de reler, eu queria contar brevemente a minha própria experiência em relação a esse autor, aquele que ficaria conhecido como o apóstolo do Espiritismo. Então, eu estava mais ou menos à época com uns 16, 17 anos, eu me tornei espírita aos 14 anos, e eu já frequentava uma juventude espírita nessa época, algumas atividades na casa espírita lá em Salvador, e volta e meia, quando visitava a biblioteca do Centro Espírita Caminho da Redenção, qual eu frequentava, para pegar algum livro emprestado, sempre me chamava a atenção uma seção que tinha assim uma plaquinha, autores clássicos. E ao mesmo tempo que eu me sentia atraída, porque eu sempre achei muito bonitos aqueles livros com aquela capa dura, aqueles livros, né, com aquelas características de livros mais antigos. Por outro lado, ao ler aquela seção autores clássicos, eu tinha a sensação de que não seria capaz de entender, né, de compreender o conteúdo daquelas obras. Eu imaginava que devia ser algo muito difícil. E assim eu simplesmente olhava e nunca pegava aqueles livros. Ia sempre pedindo um conselho ao bibliotecário e pegando uma outra obra que eu considerava mais simples. A essa época eu já tinha estudado o Livro dos Espíritos, já tinha estudado o Evangelho segundo o Espiritismo e estava estudando vagarosamente o Livro dos Médiuns. Então eu tinha já uma certa familiaridade com a escrita, né, das diretrizes, dos princípios da doutrina espírita e ficava sempre pegando alguma outra obra subsidiária para complementar os meus estudos e já estava também fazendo algumas palestras, então circulava ali por alguns autores, mas nunca tinha coragem de pegar nada daqueles autores clássicos, que estava ali Gabriel Delane, Camille Flammarion, dentre outros. O fato é que quando eu estava já essa época com 16 para 17 anos, eu fazia parte da juventude, estávamos organizando um evento que teria lugar no feriado de carnaval, e o tema que foi ali estabelecido se chamava As Potências da Alma. E aqui talvez alguns até já saibam que esse tema, né, As Potências da Alma, está contido numa das obras de Leon Denis. Obra essa que é certamente uma das suas obras magistrais, uma daquelas que eu considero hoje dentre as minhas preferidas, que traz muitos conteúdos, não apenas da filosofia espírita, mas mesmo de uma psicologia muito profunda. É na obra O Problema do Ser e do Destino, que ficou mais conhecida aqui no Brasil com o título de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que num dos itens, Leon Denis vai explorar esse tema das potências da alma e vai desenvolver e desenrolar as suas reflexões em torno de cada uma dessas potências. E quando esse tema foi estabelecido e eu fui então buscar a obra emprestada para que eu pudesse estudar, eu pensei cá comigo, é hora de enfrentar um dos autores clássicos. E eu pensei, eu vou pegar simplesmente a parte específica das potências da alma. Se eu conseguir entender alguma coisa sobre isso, eu volto lá para o início e leio a obra toda. Se eu perceber que é realmente complicado, eu fico só nas potências mesmo e tá ótimo. E comecei assim. Eu lembro da sensação de logo que eu peguei a obra emprestada, sentar curiosa para saber se eu conseguiria entender algo ou não. E foi exatamente no retorno para casa, sentada no ônibus, para voltar para minha casa, que era bastante distante da casa espírita, que eu já comecei a folhear aquelas primeiras páginas de um livro bastante antigo, a edição que eu peguei, do Problema do Ser e do Destino, e fui lá para a parte das potências. E ali, meus amigos, aconteceu algo que eu não esperava.
porque ali foi praticamente uma paixão à primeira leitura. A forma que Leon Denis escreve nos dá, e isso é algo que muitas pessoas que gostam de Leon Denis, até mesmo seus biógrafos, relatam, a sensação de que ele conversa conosco, de que tem uma certa intimidade, uma certa amizade, de que está aqui sentado, nos falando ao mesmo tempo de coisas tão profundas, de temas tão complexos e ao mesmo tempo com uma linguagem tão lógica, com uma filosofia tão clara, ao mesmo tempo trazendo algumas notas autobiográficas que nos dão ainda um tom de intimidade com o próprio autor, como se ele nos conhecesse e também nos possibilitasse conhecê-lo ou conhecer um pouco, ao menos, dele através das suas páginas tão profundas. Então, vocês já podem imaginar, já que eu estou aqui hoje para falar sobre a importância de Leon Denis para a doutrina espírita, que eu rapidamente voltei ao início da obra e então me apaixonei cada vez mais, não apenas pelos seus escritos, mas também pela vida de Leon Denis. Falar da importância de Leon Denis para a doutrina espírita ou falar da importância das obras de Leon Denis é falar também da sua vida, porque é absolutamente diferente quando nós lemos algo que é fruto apenas de uma teoria, apenas de estudos e de pesquisas, e quando nós escutamos, porque ele também era conferencista, ou quando nós lemos, que é o nosso caso, né, não tivemos acesso à fala dele, apesar de muitas das suas obras serem os seus discursos que transformaram-se em livros, mas lendo esses livros, nós percebemos que há uma vida que vibra a cada frase, que vibra a cada palavra. Há um magnetismo que envolve todo aquele que se debruça sobre a leitura dessas obras e que percebe que ali nós encontramos a expressão, não apenas de alguém que se identificou perfeitamente com os princípios da doutrina espírita, mas de alguém que foi forjado através dos séculos, que bebeu da fonte mais profunda e límpida da sabedoria divina e que pôde aceitar a tarefa de ser um eminente divulgador dessas verdades quando estas aqui se apresentaram sob a alcunha de Espiritismo. E é assim que nós gostaríamos de começar essa trajetória que percorreremos com um momento que está registrado no livro Obras Póstumas, quando Allan Kardec, em dezembro de 1861, no dia 22, portanto, às vésperas do Natal, numa reunião mediúnica na própria casa, numa reunião particular, ele conversava com os espíritos sobre a sua tarefa e sobre a sua preocupação de que deveria haver alguém que pudesse sucedê-lo na obra. Nessa época, em 1861, e no final desse ano, lembremos-nos de que o contexto era: o Livro dos Médiuns havia sido publicado em janeiro de 1861. Nessa época, a doutrina espírita se apresentava e se consolidava como uma filosofia e ainda como uma ciência experimental. Allan Kardec estava trabalhando, investigando, recebendo muitas mensagens também, abordando o aspecto moral da doutrina espírita, já havia sido alvo de críticas atrozes, daquilo que ele chamaria na Revista Espírita de polêmicas, diatribes, de questões que muitas vezes buscavam atingi-lo pessoalmente, atingir a doutrina espírita, atingir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele precisava lidar com todas essas questões, auto de fé de Barcelona, queima de livros e tantas coisas que aconteciam enquanto ele trabalhava incessantemente para a divulgação dessa doutrina que esteve nas suas mãos para ser organizada, codificada. E é, portanto, natural que ele tivesse já alquebrado de tantas coisas, de tantas tarefas, sentindo-se muitas vezes sozinho nessa tarefa, a vontade de saber dos espíritos. Como poderia algo tão grandioso, como poderia uma luz tão forte estar centrada nas mãos de um único homem?
Não haveria alguém já preparado, alguém que a espiritualidade estivesse coordenando para sucedê-lo? Porque ele sabia também que não tinha tanto tempo assim para realizar a sua tarefa. Os alertas em relação à sua saúde, a escassez do seu tempo, iam chegando aos poucos através de comunicações mediúnicas. Sabemos que Allan Kardec, se estamos aqui em 1861, ele viria a desencarnar em 31 de março de 1869. Então, imaginemos que aqui ele já tinha alguns avisos da necessidade de apressar a tarefa, de cumprir a edificação desse edifício tão imponente que apresentaria a terceira revelação à Terra. E tudo isso para dizer que é nesse contexto, no final de 1861, que Kardec, conversando com os espíritos, dirá: entre os adeptos, muitos há que se preocupam com o que virá a ser o espiritismo depois de mim, e perguntam quem me substituirá quando eu partir, uma vez que não se vê aparecer ninguém de modo notório para lhe tomar as rédeas. Respondo que não nutro a pretensão de ser indispensável. E mais à frente ele continua, dizendo que Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar o mundo assente sobre a vida de um homem, que, ao demais, sempre me avisaram que a minha tarefa, a de Allan Kardec, é a de constituir a doutrina, e que, para isso, tempo necessário me será concedido. A do meu sucessor será, pois, mais fácil, porquanto já achará traçado o caminho, bastando que o siga. E então vem como resposta: tudo isso é rigorosamente exato. Eis o que se nos permite dizer-te a mais. Tens razão em afirmar que não és indispensável. Só o és ao ver dos homens, porque era necessário que o trabalho de organização se concentrasse nas mãos de um só, para que houvesse unidade. Não és, porém, aos olhos de Deus. Foste escolhido, e por isso é que te vês só, mas não és, como aliás bem o sabes, a única entidade capaz de desempenhar essa missão. Se o seu desempenho se interrompesse, por uma causa qualquer, não faltariam a Deus outros que te substituíssem. Assim, aconteça o que acontecer, o Espiritismo não periclitará. E aí Allan Kardec continua essa conversa. Nós vamos avançar um pouco mais aqui para chegar onde nós desejamos. Mais à frente ele dirá assim, na verdade os espíritos dirão a Kardec: sua tarefa, né, a tarefa daquele que sucederá ou daqueles que sucederão, será assim facilitada, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam os que hão querido atravessar-se na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa noutro sentido, visto que ele, o sucessor, terá de sustentar lutas mais rudes. A ti, a Kardec, incumbe o encargo da concepção, a ele, o da execução, pelo que terá de ser homem de energia e de ação. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tendes a realizar, porém não possuis as que serão necessárias ao teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor, que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão, que comanda um navio, seguindo as regras da ciência. Exonerado do trabalho de criação da obra, sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. E, por fim, Allan Kardec perguntará: frequentemente se há dito que muitos espíritos encarnariam para ajudar o movimento espírita.
e como resposta final. Sem dúvida, muitos espíritos terão essa missão, mas cada um na sua especialidade, para agir pela sua posição sobre tal ou tal parte na sociedade. Todos se revelarão por suas obras e nenhum por qualquer pretensão à supremacia. É exatamente esse trecho que é utilizado por um dos tradutores de uma das biografias sobre Leon Denis. Nesse caso, falamos da biografia sobre Leon Denis na intimidade, que foi escrita pela sua secretária, Claire, alguém que conviveu longos anos com Leon Denis, que já o conhecia, que já era espírita, e que quando ela estava com aproximadamente 45 anos, começou a trabalhar junto a Leon Denis como secretária e foi quem o acompanhou até o final dos seus dias, em 1927, quando ele, muito tranquilo, após alguns desconfortos, alguma doença, padecimento físico e já com a dificuldade quase cego, já solicitava a ela que lesse as suas correspondências, já ditava os seus escritos e pedia depois, inclusive, que ela repetisse para que ele pudesse corrigir o que ela havia escrito. E é ao lado dela que ele terá os seus últimos dias, então é alguém que realmente pôde acompanhar e conviver com Leon Denis na intimidade. E é exatamente na introdução dessa obra, numa introdução que foi inserida ali pelo tradutor da obra, o Wallace, que ele vai utilizar-se desse trecho para levantar a sua hipótese essa que outros estudiosos do Espiritismo e da vida de Leon Denis também viriam a levantar, não apenas hoje, mas muitos contemporâneos a Leon Denis já falavam sobre isso, da força e do impacto da obra de Leon Denis, ainda em vida, não apenas no seu post-mortem, em relação à continuidade dos trabalhos de Allan Kardec. Certamente que existiram outras mãos e outros trabalhadores que serviram, além de Leon Denis, junto à Revista Espírita, junto à Sociedade Espírita, como também outros que participaram da divulgação espírita e da divulgação e desenvolvimento dos ideais espíritas, dos princípios espíritas, dentre os quais conhecemos também o próprio Gabriel Delane, que já citamos, e Camille Flammarion, intelectuais à época, contemporâneos a Leon Denis, como contemporâneos também a Allan Kardec. Mas existem algumas características peculiares na vida e obra de Leon Denis que fazem com que, desde aquela época e ainda hoje, muitas pessoas identifiquem que havia ali uma tarefa especial, um comprometimento ainda mais vigoroso do que em relação aos outros, a continuidade da tarefa de Allan Kardec, a continuidade da tarefa de difusão das ideias desse edifício suntuoso que nós chamamos de codificação espírita, que nos apresenta não toda a verdade, porque não temos acesso e nem capacidade ainda de absorver toda a luz divina, toda a verdade das leis divinas, mas algumas dessas facetas, algumas dessas expressões que já alcançamos, ou que pelo menos já tentamos alcançar. Então, nós gostaríamos de contar brevemente como que essa história, pelo menos na encarnação como Leon Denis, começa. Porque a verdade é que essa história começa muito antes e nós poderíamos fazer voos longínquos falando da época em que Allan Kardec, utilizando inclusive esse nome de Allan Kardec, foi um druida e a essa época também conheceu Leon Denis, que se não era druida, mas estava ali naquela região das Gálias e tinha também, bebeu das fontes que o próprio Allan Kardec bebeu àquela época, quando já tinham muitas concepções e princípios que se assemelham com aqueles que a doutrina espírita apresenta, por exemplo, sobre o poder, a sabedoria e o amor de Deus, formando um triângulo perfeito e cada um de nós também com todas essas potências a serem desenvolvidas. Nós poderíamos retornar à época em que Jerônimo de Praga
aquele mesmo que viria também a ser um dos orientadores do trabalho de Leon Denis, estava encarnado como Jerônimo de Praga e pôde, então, estar perto daquele mesmo que viria a ser martirizado e ficaria conhecido como o Ganso, Jan Hus, que nós sabemos ser também uma existência anterior de Allan Kardec. E temos notícias também históricas de que em outra região, com aqueles mesmos propósitos, bebendo daquelas mesmas fontes, buscando trazer à luz o acesso das pessoas às palavras bíblicas, buscando difundir o conhecimento da verdade, teria ainda uma outra personagem que não estaria localizado na mesma região que Jerônimo de Praga e que Ian Hus, mas que estaria na Inglaterra, como John Cliffy, e que seria o próprio Leon Denis ali encarnado. E Jerônimo de Praga, fazendo um elo entre essas duas personagens, teria conhecido o trabalho de um intimamente e teria conhecido o trabalho de outro também, quando foi a Oxford, na Inglaterra. Então, percebemos que os laços que unem esse trabalho são muito antigos, muito longínquos. Os vínculos que unem essas personagens são muito profundos e vêm muito antes da chegada do Consolador Prometido à Terra em 1857. Mas, quando Leon Denis encarna como Leon Denis, né, com essa roupagem, com essa personalidade, ele, que era anos mais novo que Allan Kardec, quando ele vai travar contato com a doutrina espírita, ele já tinha ali uma trajetória de vida bastante difícil, com muitas dores, com muitos padecimentos, não pôde frequentar a escola, não pôde estudar como desejava, amava as letras, mas a sua família padecia de muitas dificuldades financeiras. O seu pai, por conta dessas dificuldades, volta e meia precisava viajar, mudar com toda a família, e assim Leon Denis não tinha condições de estudar como desejaria, de colocar todo aquele potencial intelectual à baila. Então precisava ser um autodidata, precisava de grandes esforços, precisava utilizar e gastar muito seus olhos, que mais tarde padeceriam, para que pudesse aprender o básico, para então desenrolar-se mais tarde nesse campo da literatura. E então, passando por todas essas dificuldades, por todas essas experiências de escassez e de pobreza, só quando Leon Denis já estava com aproximadamente 18 anos, é ele mesmo que faz esse relato, que ele passava, e isso era mais ou menos, a doutrina espírita já havia sido codificada, já havia chegado aqui à Terra há bastante tempo, e é nessa época que ele passava em frente a uma livraria, ele não tinha muitos recursos financeiros, nessa época ele morava em Tours, e então quando ele passa, ele vê um opúsculo, né, um livrinho que estava ali num valor que ele podia pagar, e esse livro era o Livro dos Espíritos. Ele adquire a obra, e por saber que a sua mãe estava sempre atenta às coisas que ele lia, ele fala, acho que a minha mãe, quando vê esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, o que ela vai achar? Então, ele começa a ler aquela obra, estuda aquela obra, devora aquela obra. Ele diz que quando ele leu, ele não teve dúvidas, ele não precisou de provas nem de nada, porque ele percebeu que aquilo era uma expressão da verdade e que aquilo reacendeu no seu ser tudo aquilo que, em verdade, ele já trazia e que estava ali precisando desse chamado, desse esclarecimento, para que despertasse. E então ele deixa aquela obra meio que escondida, porque não sabia o que a sua mãe ia achar. O fato é que a mãe acha a obra e lê a obra também, provavelmente leram a um só tempo, e assim como ele foi absolutamente convencido por essa leitura, pela lógica dos espíritos, pelas perguntas inteligentes de Allan Kardec, a mãe de Leon Denis, da mesma forma, dobrou-se àquelas verdades, e depois os dois devem ter rido muito juntos ao perceber que tornaram-se espíritas praticamente a um só tempo. E quando Leon Denis se torna espírita, no momento inicial ele não teve ainda muita condição de frequentar. Já existia em Tours muitos grupos espíritas, porque
A doutrina espírita, a essa época, Allan Kardec já era bem conhecido, já havia feito viagens, as suas obras estavam bastante difundidas, mas não dava para Leon Denis conciliar sua realidade de vida a essa época. Ele trabalhou desde muito cedo com os grupos que existiam, frequentar aqueles grupos, aquelas rodas, e é exatamente após o seu contato com Allan Kardec em viagens que eles encontrariam um grupo espírita que ele passaria um longo tempo trabalhando, inicialmente como secretário, também como médium. É exatamente quando Allan Kardec vai à sua cidade para uma conferência e acontece um fato muito interessante. Estava agendado um local específico com autorização da prefeitura para aquela reunião, que Allan Kardec viria na cidade em que Leon Denis residia, estava tudo azeitado, quando já às vésperas, né, no dia, na verdade, da conferência, a prefeitura emite uma nota de que não, ó, suspende, que não vai poder realizar, é muita gente, vai ter problema, não pode. E então, eles precisaram, de última hora, mudar a localidade onde seria feita a exposição de Allan Kardec. Imaginemos todos ansiosos para receber o codificador da doutrina espírita. Imaginemos Leon Denis tão jovem, tão ansioso, já tendo bebido daquela fonte, já tendo se identificado plenamente com todo aquele manancial, e precisava de alguém para ficar na localidade que foi modificada, né, na localidade onde inicialmente seria feita a conferência, e avisar a quem chegasse ali, porque era algo de última hora, que seria, na verdade, no jardim de um dos compadres, né, das pessoas espíritas daquela localidade, um belo jardim, onde aproximadamente 300 pessoas se reuniram à luz das estrelas para escutar as palavras de Allan Kardec. E a pessoa escolhida, né, os jovens nessas horas, são sempre os escolhidos. Não, bota aquele jovem ali, que ele, né, tem disposição, bota ele ali para esse trabalhinho. Pronto, foi Leon Denis mesmo o escolhido, para ficar lá dizendo, olha, não é mais aqui, é no jardim da rua tal, não é mais aqui, é no jardim da rua tal. E, para espanto nosso, né, Leon Denis topou alegremente, não há nenhum registro de reclamação dele em relação a isso, porque eu ficaria muito indignada, eu falaria, escolhe outra pessoa, que eu não perco Allan Kardec de jeito nenhum, mas ele ficou lá. E ele relata, através do relato dele, e temos, né, detalhes disso numa das biografias, dessa vez de Gaston Luce, que foi um grande amigo de Leon Denis, e pelo discurso percebemos que ele chegou atrasado, mas que ele conseguiu acompanhar a conferência, porque só alguém que acompanhou a conferência, mesmo que perdendo uma parte, poderia falar da grandiosidade daquele momento em que, sob a luz das estrelas, essas 300 pessoas se reuniam para ouvir Allan Kardec falar, na época, de um tema bastante solicitado, dúvida de muitas das pessoas ali presentes, que era sobre as obsessões. E no dia seguinte, Leon Denis iria, na tentativa de reencontrar o seu mestre, que ele tanto admirava, talvez até, quem sabe, tirar algumas dúvidas, à localidade onde Allan Kardec estava hospedado, para conversar um pouco. E chegando lá, ele se depara com Allan Kardec em cima de um banquinho, tirando ali algumas cerejas de uma cerejeira para sua esposa, Madame Allan Kardec, ou melhor, Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E então ele fica absolutamente comovido com aquela cena. Depois disso, existiriam ainda 2 outras oportunidades em que Leon Denis travaria um contato direto com Allan Kardec, uma dessas vezes em Paris e depois em uma outra localidade próxima a Paris. E o fato é que Leon Denis, desde o primeiro instante, desde o contato com a obra, sentiu a importância daquele trabalho, a importância daquele homem e a necessidade de manter-se absolutamente fiel àquela tarefa. E é aí que nós começamos a apresentar um dos primeiros pontos da importância de Leon Denis e do seu trabalho para a doutrina espírita. Leon Denis foi um dos trabalhadores pós-Allan Kardec mais fiéis
a absolutamente tudo o que foi apresentado por Allan Kardec através da revelação espírita, tudo que foi codificado e organizado por Allan Kardec, encontrou em Leon Denis uma ressonância fiel, clara e com um acréscimo de poesia. Porque a linguagem de Leon Denis, se por um lado é absolutamente filosófica, por outro lado é absolutamente poética, nós encontramos beleza e esclarecimento unidas em cada uma das suas palavras. E esse foi um grande desafio, manter-se fiel à doutrina espírita, manter-se fiel aos postulados codificados por Allan Kardec, àquela época constituiu um enorme desafio para os trabalhadores de então. Digo isso porque nós percebemos que nos congressos que existiram naquela época, e Leon Denis começaria a ser chamado para muitos eventos, a sua voz, né, nós percebemos várias pessoas até de outras religiões que registraram ter assistido conferências de Allan Kardec e que falavam de como, ao escutar Allan Kardec, era impossível, ao escutar Leon Denis, me desculpem, era impossível manter-se impassível. A sua voz estrondava por onde ele passava. Eram todos contagiados pelo magnetismo da sua oratória. E mesmo que as pessoas discordassem, elas não conseguiam sair iguais a como elas haviam chegado. E assim ele vai se tornando cada vez mais conhecido como conferencista. Ele já tinha alguns livros não espíritas publicados, alguns romances, algumas narrativas, e em 1889 teria um congresso internacional espiritualista que Leon Denis seria chamado a participar. Já era um nome conhecido como espírita pós Allan Kardec. E aí nós perceberemos isso que estamos aqui tratando, desse desafio de manter-se fiel. Porque observemos, era um congresso espiritualista, o que, à primeira vista, é uma coisa maravilhosa, quando várias filosofias, religiões, doutrinas espiritualistas podiam ali se reunir para apresentar as suas ideias, os seus princípios, né? Aquela tribuna livre, como Allan Kardec sugeriu para a Revista Espírita, poderia ali se colocar. E Leon Denis ali estava como representante da doutrina espírita. Só que começam a surgir alguns embates, porque no nosso nível evolutivo temos ainda muita dificuldade de discordar, de pensar diferente, e isso não é coisa só de hoje, meus amigos, isso é coisa muito antiga. Então, nós percebemos na descrição desse congresso que as pessoas começam a discordar e que as pessoas que estavam ali à frente começam também a apresentar de uma forma meio distorcida o que seriam os princípios espíritas, e uma das pessoas que registrou o passo a passo do congresso diria que por mais de 30 vezes Leon Denis foi uma voz coerente a se levantar durante todo o congresso, fazendo ponderações, esclarecendo o que era a doutrina espírita e o que não era a doutrina espírita, sem precisar ofender a ninguém, mas dizendo com clareza o que era e o que não era, para que não houvessem confusões, para que não houvessem misticismos. Leon Denis, como Allan Kardec, em nenhum momento buscaram, como não é proposta da doutrina espírita, combater outras religiões, combater outras filosofias, combater outros pensamentos. Essa não é a proposta, nunca foi da revelação espírita e nem daqueles que trabalharam à frente do movimento espírita nesses momentos, junto a Leon Denis, junto a Allan Kardec. A proposta da doutrina espírita é combater o materialismo. E a época de Allan Kardec, como a época de Leon Denis, o materialismo tinha muita força, especialmente entre os jovens, entre os intelectuais, tão cansados daquelas propostas taxativas, daquilo que se apresentava como religião, em que não se podia questionar, não se podia pensar, apenas aceitar, aceitar e aceitar. Então percebemos que se por um lado Leon Denis, como continuador da divulgação espírita desse largo edifício,
tinha como tarefa combater esse intelectualismo materialista, porque ele era um intelectual e conseguia dialogar com os autores de sua época, com os pensadores de sua época, em pé de igualdade, por mais que não tivesse frequentado as academias de sua época, mas trazia todo o arcabouço das suas vidas anteriores, da verdadeira sabedoria. E no livro, nos capítulos iniciais do livro, por exemplo, O Problema do Ser e do Destino, nós percebemos a quantidade de autores contemporâneos a Allan Kardec, de autores da psicologia, de autores da filosofia, contemporâneos a Leon Denis, que ele vai apresentar e vai dialogar claramente, colocando todos os pingos no is. Mas, por outro lado, já havia, à época de Leon Denis, uma grande confusão entre o que era espiritismo e o que eram outras doutrinas espiritualistas. Já haviam novos grupos querendo fundar o novo espiritismo, o espiritismo isso, o espiritismo aquilo. Como sempre acontece, novas divisões, novos separativismos, novas misturas. E então a gente encontra, inclusive, uma fala de Leon Denis nesse Congresso Espiritualista de 1889. Observemos que ele aqui estava ainda bastante jovem, quando ele vai dizer assim: tem se esforçado por divulgar na França um espiritismo chamado positivista, uma doutrina seca e fria que nada tem em comum com o kardecismo. Dizem que Allan Kardec tem sido muito econômico e deixou muito lugar em sua obra para as ideias místicas e católicas. Isso não é exato. O mestre poupou o cristianismo e não o catolicismo. Allan Kardec manteve a moral evangélica porque ela não é somente a moral de uma religião, de um povo, de uma raça, mas porque é a moral superior, eterna, que reconstruiu e haverá de reconstruir tanto as sociedades terrenas como as sociedades do espaço. Então, um bispo que estava lá presente nesse mesmo congresso iria elogiar todas as ponderações, toda a inspiração de Leon Denis naquelas falas improvisadas, quando ele tentava ali, de forma sempre educada e ponderada, esclarecer o que era realmente a doutrina espírita, para que ela se mantivesse como doutrina, como aquela mesma doutrina organizada por Allan Kardec, e não fosse repartida, subdividida em várias outras seções e doutrinas, que dificultaria que nós hoje pudéssemos entender o que realmente é esse edifício chamado Espiritismo. Então devemos exatamente a Leon Denis a manutenção dessa estrutura tão importante para a nossa compreensão. Porque poderemos ler todos os autores, poderemos expandir os nossos horizontes o quanto desejarmos. A expressão da verdade, ela sempre se apresenta não apenas com uma roupagem, mas com várias. Mas é necessário saber o que é cada coisa. Não há problema nenhum em lermos de tudo, mas precisamos saber o que é a doutrina espírita, quais os postulados da doutrina espírita, quais os postulados dessa outra doutrina, desta outra filosofia. E então poderemos beber e nos saciar com aquilo que desejarmos. Mas se Leon Denis não se mantivesse ali tão fiel, nós hoje sequer saberíamos que a doutrina espírita é aquela que foi organizada por Allan Kardec e que se inicia em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos. No ano seguinte, Leon Denis vai aceitar um desafio de fazer um livro que resumiria em 300 páginas, que na verdade ficaria 300 e alguma coisa, os postulados principais da doutrina espírita. Foi uma demanda que veio a partir desse Congresso Internacional Espiritualista e que Leon Denis se encarregou de assumir. E essa obra, que tinha esse objetivo de passear pela doutrina secreta, por tudo aquilo que convergia em doutrinas de diferentes culturas, de diferentes épocas, e que se apresentaria na doutrina espírita reunida, Leon Denis publica esse material com o nome de Depois da Morte.
uma das suas principais obras, que modificou a vida de muitas pessoas. Depois do livro O Problema do Ser e do Destino, que é o meu preferido, Depois da Morte, é a minha segunda obra preferida, porque ali nós temos muita clareza em relação aos princípios espíritas e de que forma esses princípios conversam e já existiam em outras épocas com outros nomes, não para todos, mas de alguma forma estavam ali soterrados, envoltos em rituais, envoltos e escondidos também nas catacumbas, mas ali já estavam presentes. E existe um relato numa das biografias de Leon Denis de um homem que era ateu, cuja mulher também não acreditava em Deus, e que essa mulher veio a desencarnar, e esse homem entrava em contato com o estudo das obras de Leon Denis, e ele apresenta o seguinte relato que nós leremos aqui. Eu não ignorava de todo o que era o espiritismo, mas quando se está bem de saúde, longe ainda da velhice, esperando ainda muito tempo de vida para aproveitar bem todos os nossos sentidos, por que se preocupar com essas questões do além? Diante da imensidade dos mundos, às vezes se tem a intuição, até mesmo a certeza, de uma inteligência criadora, mas essa impressão é logo substituída por preocupações menos abstratas. Deus só nos interessa em fugazes aparições. Pensa-se, antes de mais nada, em se viver e viver bem. De repente, abre-se diante de nós o abismo da morte. Tenho lido desde então os livros de Allan Kardec. Li os vossos, de Leon Denis, e ainda outros que tratavam das questões espíritas. Li-o Depois da Morte e chorei as mais abundantes e mais sinceras lágrimas da minha vida. Escritores, jornalistas e pensadores vos têm dito que escrevestes um belo livro. Não é só isso. Este livro, eu gostaria de ser rico, muito rico, para editá-lo aos milhões e vê-lo em todas as mãos, por toda a terra. Nada já foi, nem será, jamais escrito em nenhuma língua que possa ter sido tão grande e tão belo. Esse é o relato de um homem que se depara com a experiência de separação da sua esposa, os dois não acreditavam em nada, e a partir desse contato, especialmente do contato com o livro Depois da Morte, é que ele tem uma experiência diferente, uma experiência não apenas do convencimento, mas da sensibilização de toda a sua alma. E isso é uma das coisas mais belas que dizem em relação a Leon Denis. Eu vou ler aqui para vocês. Se Allan Kardec levaria a inteligência dos investigadores, aguçaria a inteligência dos investigadores, Leon Denis iria tocar o coração das multidões. Foi o grande divulgador, aquele que levaria a alma das criaturas, do cientista ao operário, a mensagem de alegria e esperança de que se impregna o Espiritismo. Isso foi dito por Wallace, tradutor de uma das biografias de Leon Denis. E Claire, a sua secretária, sobre um congresso que ele participou já no final da sua vida, um congresso que teve lugar em 1925. Leon Denis desencarnou em 1927, 2 anos depois, portanto. Já estava quase cego a essa época, com algumas dificuldades, e ele, inclusive, buscaria esquivar da sua participação desse congresso, um congresso espírita internacional, e ele recebe o convite para estar à frente desse congresso, presidindo a mesa, e ele tenta se esquivar e vai, inclusive, conversar com os espíritos sobre a possibilidade de indicar Camille Flammarion para que estivesse em seu lugar, porque ele achava que não teria condições. E então os espíritos simplesmente diriam, esse congresso teria lugar em setembro de 1925. E os espíritos diriam que não, que ele aceitasse, que era uma tarefa para ele estar à frente daquele congresso. Mas ele falou, olha, eu não estou bem, vocês não estão percebendo, né?
assim, não tem muita força aqui para fazer isso, eu não estou enxergando direito, olha a minha situação, não seria mais interessante indicar o Camille Flammarion? E os espíritos respondem apenas, Camille Flammarion não estará presente. Ele não estará presente. Isso porque, antes de setembro, em aproximadamente junho, salvo engano, Camille Flammarion retornaria ao plano espiritual. E seria, portanto, Leon Denis que estaria à frente desse congresso, que teve uma grande importância para o movimento espírita da época, o Congresso Espírita Internacional de 1925, e depois, na biografia que Leon Denis faria, uma participação na biografia de Allan Kardec por Saussure, ele diria ainda que aquele espírito que o convocou a participar desse congresso, que disse que Camille Flammarion não estaria presente e que o incentivou a aceitar o convite, era o espírito do próprio Allan Kardec, que estava ali presente e que esteve ao seu lado durante todo o congresso de 1925, o incentivando, o inspirando muito de perto, para que ele tivesse condições de ali estar, de esclarecer, de manter-se fiel aos postulados espíritas. E é sobre essa fala, sobre esse congresso, que Claire, a sua secretária, diria: todos guardaram uma impressão inapagável. Todos, sem exceção, sentiram que a doutrina que amavam tinha em Leon Denis um expoente venerável que, por sua grande convicção, sua eloquência persuasiva e sua lucidez de vistas, era o digno continuador de Allan Kardec. E, caminhando para o final da nossa fala, gostaríamos de deixar um gostinho de Leon Denis para vocês. No livro O Grande Enigma, ele nos dirá assim: ó homens, aprendam a descer de si mesmos, a pesquisar nos recantos mais íntimos do seu ser. Interroguem-se no silêncio e no refúgio, e aprenderão a se conhecer, a conhecer em vocês a potência oculta. É ela que eleva e faz resplandecer no fundo de nossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça, e é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes culto de cada dia, que essa consciência, ainda obscura, se purifica e se esclarece. Pouco a pouco, a luz aumenta em nós, como a aurora sucede à noite, como gradualmente, de uma maneira insensível, as sombras dão lugar ao brilho do dia. Assim, a alma se ilumina com as irradiações desse foco que está nela e que faz eclodir no nosso pensamento e no nosso coração formas sempre novas, sempre inesgotáveis de verdade e de beleza. E essa luz é também uma harmonia penetrante, uma voz que canta na alma do poeta, do escritor, do profeta, que os inspira e lhes dita as grandes e fortes obras pelas quais eles trabalham para a elevação da humanidade. Mas apenas esses sentem estas coisas, porque, tendo dominado a matéria, tornaram-se dignos dessa comunhão sublime, através de esforços seculares, aqueles cujo senso íntimo abriu-se para as impressões profundas e conhece o sopro poderoso que atiça as inspirações do gênio, o sopro que passa sobre as frontes pensativas e faz estremecer os envoltórios humanos. A nossa profunda gratidão a Leon Denis, esse grande apóstolo do Espiritismo, que soube manter a tocha da verdade acesa e à vista de todos nós. Que nós possamos ler, reler, estudar e divulgar as obras magistrais desse autor médium conferencista, desse apóstolo do Espiritismo. Muito obrigada a todos.